para conversar com a gente a Padre Júlio Lancelotti, que é uma figura bastante conhecida já na defesa dos direitos humanos e na defesa da população de rua. Foi tema, inclusive, internacional no começo desse mês, com relação ficou conhecido como marretada, né, padre? A situação, enfim. E a gente vai hoje conversar. Até vários posts, eu vi assim, eu acompanho o Padre Júlio no Instagram, e eu vi assim, muitas pessoas mandando lembranças, fotos, bonequinho de crochê, e era sempre o padre com a marreta, assim, então isso acho que ficou marcado, apesar dos mais de 30 anos de história já, cuidando, né, dessa situação de moradores de rua. Essa situação da marreta ficou bem... Foi uma marretada mesmo para todo mundo entender o que está acontecendo. Conversam conosco hoje o defensor público Saulo Dutra. Só um minutinho que eu estou perdendo todo mundo aqui, de tanta coisa que eu tenho que abrir ao mesmo tempo. O defensor público Saulo Dutra, da Vara de Execuções Criminais, que cuida das execuções criminais aqui de Taubaté, Pinda e adjacências. Dr. João Pedro Schmidt, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB daqui de Pinda. Dr. Rodrigo Fusger, meu querido amigo, meu professor e doutor em Direito, né, com o tema da aporofobia, que ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é, porque é uma palavra difícil, né, Rodrigo? A gente samba até para falar. E Padre Júlio, nossa, a gente não conseguiu nem descrever a alegria, o contentamento que é falar com o senhor essa noite. Assim, é realmente algo para mim de profunda emoção. É um trabalho que eu acompanho e que achei assim, ele faz a gente lembrar do que a gente não pode perder, né? Às vezes a gente tem tanta coisa no dia a dia e você vai ignorando certas coisas que estão à sua volta. E aí, quando eu entro nas suas redes sociais, quando eu vejo o seu trabalho, o senhor todo dia posta alguma coisa e coloca... Ele é muito antenado, gente, e tudo é ele mesmo que faz, é ele mesmo que produz, é com ele que a gente conversa, é uma coisa absolutamente incrível. E eu vejo aquilo e eu lembro, assim, do que a gente não pode perder. Padre Júlio, corrija-me se eu estiver errada, Júlio Renato Lancelotti, nascido em 27 de dezembro de 1948, é pedagogo, é padre, exerce função de pároco da Igreja de São Miguel Arcanjo, do bairro da Moca, e também realiza as missas da capela da Universidade de São Judas Tadeu. Padre, com a palavra, Padre Júlio Lancelotti. Eu agradeço de estar com vocês, de estar com um grupo tão comprometido que luta pelos direitos humanos, que em diferentes formas, como a Defensoria Pública, como a Ordem dos Advogados do Brasil, como na atividade de operadores do direito. Então, é muito importante, porque esse momento é um momento decisivo da nossa história, é um momento que nós vemos, além da pandemia, uma polarização, um sofrimento muito grande do nosso povo. Pensar que chegamos a 250 mil pessoas mortas, mais de 250 mil, pensarmos que a única solução que temos para esse momento é a vacinação, que ainda está tão tímida diante de números tão alarmantes, o agravamento da situação, quanta gente que está desempregada, quantas pessoas estão desesperadas para conseguir alimento, para conseguir moradia, para conseguir viver com dignidade, tendo suas condições essenciais atendidas. Um dado que é alarmante é o aumento de desempregados, o aumento
de pessoas em situação de rua, a movimentação que está existindo no Brasil de pessoas procurando respostas, o cenário político que nós vivemos neste momento único. Eu vejo que, pelas imagens, que vocês todos são bastante jovens e têm ainda um caminho enorme pela frente, e sempre nos impressiona muito a juventude que está na Defensoria Pública, o quanto tem sido aguerridos os grupos, homens e mulheres, operadores do direito. Eu tenho tido contato com pessoas da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das comissões de direitos humanos, que têm sido importantes. O Brasil é hoje um país que está no ranking dos que mais mata defensores de direitos humanos. Infelizmente, o Brasil mata indígenas, mulheres, mata grupos da LGBTQIA+, mata pessoas pelo racismo, tantos homens e mulheres do grupo que defende quilombolas, dos quilombolas, dos grupos que presas, a população carcerária que é tão massacrada, e uma população que tem cor, que tem extrato social, que tem classe social, uma população que nós sabemos, e vocês que são operadores do direito sabem bem disso, a maior parte das pessoas encarceradas são presos provisórios, ainda não foram julgados. Então, é uma situação muito difícil a que nós vivemos. E esse tema da porofobia, que é um termo cunhado pela pensadora, filósofa Adélia Cortina, na Espanha, e que é esse ódio que nós vivemos, esse ódio de classe, esse rechaço aos pobres, esse rechaço aos indefensáveis, aqueles que ninguém quer, como a população de rua, como a população carcerária, como a população pobre LGBTQIA+, como os jovens, as jovens negros e negras que são vítimas de um genocídio, as populações indígenas, as populações atingidas por barragem, os sem terra, os que estão nos acampamentos, são tantos grupos, né? Os ciganos, existem muitos, é infinito o grupo de pessoas que têm especificidade, que têm nome, que têm origem, os ribeirinhos, os pescadores, os caminhoneiros, as pessoas que trabalham nas estradas. Eu vou dizer até um grupo profissional que nem é muito lembrado e vão achar até ruim quando o padre lembra, mas os profissionais do sexo, que são muitos, espalhados pelo Brasil inteiro, e que são pessoas que têm destruído a sua humanidade, que são tratados com desumanidade. E acho que o grande desafio que vocês têm, e que representam um grupo tão grande pelo Brasil, dessas pessoas que não têm acesso à justiça, que não têm acesso aos operadores de direito. Embora todo o esforço da Defensoria Pública, nós sabemos que ainda muita gente não tem acesso aos operadores de direito, não tem os seus direitos constitucionais respeitados, os direitos humanos, que no Brasil são tratados de uma maneira cruel. Direitos humanos no Brasil é quase que um palavrão. Dizer que alguém é defensor de direitos humanos é quase que uma sentença de morte ou de desprezo, ou, como diria hoje, de cancelamento, né? É defensor de direitos humanos, cancela. Então, é uma luta muito grande. E eu acredito que, como eu, como padre na igreja, encontro também meus pares que são contra, vocês também, como operadores de direito, encontram entre seus pares também oposição, posições diferentes, e nós vivemos num mundo pluralista, cheio de diversidade, e que tem que encontrar caminhos,
né? O nosso direito ainda é muito patrimonialista, é muito elitista, é muito branqueado, é muito masculinizado, é muito machista, é muito misógino, e todas essas questões. O número de mulheres operadoras do direito aumenta, mas, mesmo assim, é ainda um número muito baixo se comparar com o número masculino que acaba ocupando, sejam os tribunais superiores, sejam os grupos de operadores de direito. Eu acredito que ainda temos muita luta pela frente. Eu já estou chegando no final. Vocês que são jovens têm muito caminho ainda que lutar para que a nossa Constituição de 88 não seja totalmente destruída, porque grande parte dela já buscam atingir e destruir tudo que foi conseguido, que o Estatuto da Criança e do Adolescente não seja destruído, que o Estatuto do Idoso não seja destruído, que a defesa dos deficientes não seja destruído. Todas essas questões, são muitas as questões. A lei das execuções penais, é infinito o leque, né? Ou, como diriam alguns, o cardápio de luta que tem pela frente. Sabe que uma luta que eu tive que viver e que eu lembro muito de uma saudosa pessoa, que é a irmã Maria Emília Guerra, que era cônega de Santo Agostinho e que lutou muito na defesa da população carcerária, como a Madre Assunção, que foi diretora de um presídio das Irmãs do Bom Pastor e que lutou muito na defesa dos homens e mulheres encarcerados, a nossa luta pelo direito de visita íntima das presas. Então, o pessoal da Secretaria dos Assuntos Penitenciários ficava muito assustado e dizia: mas vem um padre e uma freira defender visita íntima para as presas? Que coisa mais estranha é essa? E eu lembro quando alguém lá da alta direção da Secretaria dos Assuntos Penitenciários disse: não, a visita íntima para a mulher presa é um privilégio. Eu falei: por que para os homens é um direito e para as mulheres é um privilégio? E não é abrir um motel, é garantir o vínculo que elas tenham com os seus companheiros, e toda essa luta, e a luta também dentro dos presídios, para que fosse respeitada a identidade de gênero das mulheres presas, como também é difícil a questão da identidade de gênero dos homens presos. Tem muita coisa, né? Cabeça de velho é assim, como a minha, é uma confusão. Não estou vendo nada confuso aí, padre. Estou achando o senhor bem esclarecido. Mais do que 90% das pessoas que eu conheço. Padre, o senhor falou aí, só aproveitando esse link aí com relação às mulheres. Ano passado eu participei de uma live, a gente estava vendo a situação das mulheres nas carreiras e tal, e inclusive nas operadoras de direito, e o quanto, quando se fala em concurso público, o número de pessoas que entram muito mais mulheres do que homens, porque aparentemente é uma forma de entrar democrática. Mas subindo nas carreiras, você vê que elas só ficam na base da pirâmide mesmo, poucas conseguem chegar às diretorias, aos cargos mais elevados e aos salários mais altos. A gente fica mesmo na base. Nós lutamos sempre 2 vezes. Até para estudar para um concurso público, nós lutamos mais, porque grande parte delas são mães, e, como a gente sabe, é colocado sobre a mulher a questão de cuidar da casa, a questão de cuidar dos filhos e etc. Enfim, a gente tem essa questão. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho, padre. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da situação da população de rua. O senhor trabalha com isso há mais de 30 anos, né? E ela é uma situação extremamente complexa, né? Muita gente acredita que fornecer moradia ou abrigo vai resolver essa situação. Como é que o senhor vê essa situação da moradia?
porque nós tivemos aqui, por exemplo, na minha cidade mesmo, que com relação à pandemia, que foi aberto o abrigo e muitos não quiseram ir para lá. E as pessoas questionavam muito isso. Então, assim, como que o senhor pode explicar para a gente se ela pode se resumir a questão de moradia mesmo, a complexidade toda dessa questão dos moradores, por favor. Então, as pessoas são um conjunto de questões. Primeiro, de que as pessoas que estão em situação de rua é um número que aumenta cada vez mais. E isso em todas as cidades é visto, basta olhar as ruas das nossas cidades. A cidade de São Paulo está com mais de 30 mil pessoas em situação de rua. O número no Rio de Janeiro é assustador, deve passar de 20 mil pessoas, guardadas as proporções de uma cidade como São Paulo e uma cidade como o Rio de Janeiro. Aumenta de maneira exponencial em Florianópolis, em Curitiba, em Porto Alegre, como em Natal, no Distrito Federal, em Brasília, aumenta muito o número de pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua, elas não são a causa dos problemas, elas são o efeito. Esse sistema neoliberal que nós vivemos, como diz o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, são os descartados. E esse sistema neoliberal tem uma lógica, é a lógica do descarte. O Estado fala muito em políticas de inclusão, por isso que é melhor usar a palavra descarte do que inclusão, porque não tem uma política de reencarte. Quem está descartado é como um copo descartado, como um prato descartado, como um talher, como um guardanapo, como aquilo que você descarta e que não encaixa mais nesse sistema, a não ser para ser realmente um descartado. Então, as nossas chamadas, eu não gosto mais dessa palavra, políticas públicas, elas são todas de tutela, elas são institucionais. Abrigos coletivos, quando, por exemplo, na pandemia, se fala do isolamento social, de garantir privacidade, proteção social, se colocarem abrigos de 50, de 60, de 100 pessoas, é uma resposta inadequada. Uma resposta que existe e que ela é plenamente execuível, politicamente execuível, é a locação social. É uma figura já existente, que já faz parte da chamada política pública, que não é uma resposta de tutela e que, nesse nosso sistema, é economicamente mais viável do que respostas institucionais e respostas que são muito mais caras. Então, a alocação social garante o direito de morar sem dar o direito de propriedade. Essa resposta tem sido usada em muitos países, como, por exemplo, em Portugal, Lisboa diminuiu a população de rua em 50% com a alocação social. Mas existe a república, existe a residência terapêutica, existem auxílio de bolsa aluguel, porque nós queremos tutelar a população de rua. A população de rua é capaz de viver uma vida sem tutela. Ninguém quer ser tutelado. Eu sempre digo de que o primeiro albergue que fizeram em São Paulo deve ter sido na década de 40. Até hoje, o chamado centro de acolhimento, a única coisa nova que tem é que os de hoje têm tomada para carregador de celular. O restante, a estrutura é a mesma. Uma estrutura que nenhum de nós gostaríamos de ter de dormir num quarto com 50 pessoas, de ter a tua rotina de vida. Todos nós temos que ter uma rotina de vida, mas uma rotina de vida que é imposta para você. Então, nós tiramos da população de rua toda a possibilidade de autonomia. Nós precisamos garantir uma ação garantidora de autonomia, que essas pessoas possam estar em pequenos grupos, em grupos que têm mais afinidade, que possam encontrar possibilidades de trabalho ou de proteção social, porque alguns estão doentes, alguns são idosos. Há uma população
hoje, em geral, na pandemia, há um aumento do sofrimento mental. Não é doença mental, é de sofrimento mental. E é preciso ter respostas. Você veja a questão das escolas, você veja o sofrimento mental que estão os professores, o sofrimento mental que estão os operadores, os profissionais da área de saúde. Há um sofrimento mental que atinge grande parte da população, o sofrimento mental dos idosos, dos que estão sem nenhuma proteção ou nenhuma garantia social. Então, esse sofrimento mental, nós vamos, ainda durante muitos anos, ver os efeitos dele, ver os efeitos desse sofrimento mental. O medo que gera as fake news. Então, há muita coisa gerando sofrimento mental. E a população de rua está sofrendo também. E eles têm um sofrimento de quem não tem nenhuma proteção social, nenhuma privacidade, não tem nenhuma garantia. Então, são todos aspectos que têm que estar conjugados. E, na moradia, há respostas específicas. Eu insisto muito na locação social. Não sei se vocês conhecem a figura, é uma figura jurídica, é uma figura que já tem estatuto próprio. A locação social já existe em muitas cidades do Brasil e é uma resposta que não é extremamente custosa, que não é institucional e que respeita a autonomia. É um lar, né, padre? Pois é. Não é uma vaga. A vaga, quem precisa é carro. É um lar. Vou fazer mais uma e vou passar para o Rodrigo. Padre, o senhor está com 72 anos e, portanto, o senhor é uma pessoa de grupo de risco, tal qual a mim, porque eu sou diabética. Durante a pandemia, o senhor, pelo que eu pude acompanhar, o senhor teve alguma paralisação dos trabalhos ou não? O senhor prosseguiu? E eu também acompanhei que teve um aumento desse trabalho. E aí eu queria, assim, o senhor explicasse para a gente o que causou esse aumento de necessidades da população de rua, assim, na pandemia especificamente. Por exemplo, as pessoas em situação de rua não têm acesso à água potável. O acesso à água potável é institucional. Quando eles estão em algum, eu não gosto do nome também, mas equipamento oficial, eles têm acesso à água potável quando eles estão lá dentro. Os que não estão nesse equipamento social não têm acesso à água potável. Como é que eles vão manter a lavagem das mãos? Hoje nós sabemos, e até tem um grupo aí que está falando do teatro da pandemia, um hábito que nós todos temos que manter é a lavagem e a lavagem correta. A população de rua vai ter acesso à água potável, vai ter acesso à água para lavar as mãos, vai ter acesso a sabão ou a sabonete para lavar as mãos. Eles pedem muito álcool em gel. Nós sabemos o quanto é importante o uso de máscaras. Como garantir que a população em situação de rua tenha acesso às máscaras, que não estejam sujas, que, se são descartáveis, possam ser substituídas, que, se são reutilizáveis, que sejam lavadas de maneira adequada. Então, isso é essencial, são duas coisas, as máscaras e o acesso à água para a lavagem. E nós vimos muito, durante toda a vivência que estamos vivendo nessa pandemia, a questão da alimentação, para aumentar, garantir a imunidade dessas pessoas. Então, são questões que nós não podemos esquecer, nem deixar passar. Acesso à água potável, acesso à proteção social, acesso a máscaras. O que nós tentamos muito, estamos tentando sempre durante a pandemia, é quebrar a incomunicabilidade da população em situação de rua. Quem pergunta para o morador de rua o que é que ele está sentindo? O que é que ele está pensando? Durante todos esses dias da pandemia, e isso nessa convivência com os irmãos de rua, quantas vezes tem me comovido nesses dias as lágrimas deles. Eu uso todos os dias luvas
e o avental e a máscara, às vezes as luvas que eu estou usando, ou o avental que estou usando, fica molhado das lágrimas deles. Então, isso me comove demais, ver a solidão, o abandono, a incomunicabilidade dessas pessoas. Eu tenho visto, eles me pedem diariamente um par de meias, uma cueca. O morador de rua só, quando chega a eles, é uma cueca usada. As mulheres que estão na rua, só chega para elas uma calcinha usada, um sutiã usado. Elas pedem muito um absorvente. Então, não ter acesso a coisas mínimas, a coisas básicas, a uma toalha, a papel higiênico, a água. Padre, vou respirar aqui, vamos lá. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, que a gente está com uma turma grande de uma escola pública daqui de Pinda, assistindo com a gente, o pessoal da ETEC, do curso de Serviços Jurídicos, eles sempre acompanham as lives aqui da Comissão de Direitos Humanos. Eles estão mandando um grande abraço para os senhores, estão muito felizes em assistir, eles estão se sentindo muito especial com esse convite de ter... os professores liberaram eles para assistir a palestra e a live, e eles estão muito contentes com isso. Então, eu estou mandando um beijo para eles, enfim, e eles estão mandando um grande abraço para os senhores, estão muito contentes de assistir. E eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para o Rodrigo, para eu não esquecer depois. Semana passada, eu vi que o senhor postou uma questão assim, que estavam fazendo uma vaquinha usando o seu nome. E aí o senhor escreveu que aquilo não era verdade, que aquilo não correspondia, né? Então, assim, que as doações que o senhor recebe, que o senhor não, né? Que todo o trabalho recebe, tem uma conta específica, se não me engano, vão para a paróquia, etc. E tal. Então, ao final da live, aí se o senhor quiser deixar para a gente, para onde as pessoas que quiserem doar e contribuir com esse trabalho, aí o senhor deixa para nós os dados. Tudo bem, padre? Ok. Ok? Rodrigo, Okay. vamos lá? Boa noite a todos, boa noite a todas. Padre Júlio, novamente a bênção. Que honra, que alegria poder estar aqui, ouvi-lo. E quando eu vejo, né, toda essa atuação do senhor ao longo de décadas, de uma forma assim tão obstinada, por mais que, óbvio, o senhor seja uma espécie de protótipo do que significaria ser cristão, eu me lembro de algo um pouco anterior ao Anno Domini, que é algo que está lá na Ilíada. O Fênix, preceptor de Aquiles, ele fala para Aquiles que nós somos forjados para proferir palavras e realizar ações. E se assim o eu acho que o senhor nos dá um exemplo gigantesco quanto a isso. O seu verbo e a sua praxis andam par e passo. Isso é uma grande lição para nós todos, que muitas vezes ficamos presos ao mundo das palavras. Então, nesses tempos sombrios, sem sombra de dúvidas, sem qualquer pleonasmo aqui, é um alento que o senhor exista. É um grande alento que o senhor exista. E aproveitando, padre, a sua formação como pedagogo, a sua contribuição para o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro da ideia de gentrificação, da ideia de higienismo, da ideia de aporofobia, que eu fiquei tão feliz quando o senhor falou sobre isso na oportunidade da premiação do Prêmio USP de Direitos Humanos, em 2020. Eu estudo esse tema e veja como isso é curioso. Eu estudo esse tema em razão de um grupo de estudos da Espanha. A aporofobia é muito mais evidente no Brasil do que lá, não que não haja lá, até com uma matiz de xenofobia. Mas aqui é nosso cotidiano. E é necessário que chegue gente da Espanha para que isso, de fato, se construa, né? Cabe uma reflexão quanto a isso. Mas dentro dessa linha, fazendo um paralelo com a educação, padre, eu gostaria de saber do senhor se há possibilidade de uma diminuição dessa ideia de aporofobia, né, dos processos de marginalização e remarginalização, sem que haja, de forma
concomitante ou que isso seja construído paulatinamente, sem que haja uma educação transformadora, reflexiva, emancipadora, crítica. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua visão da educação, como ela, de fato, pode ser um instrumento de modificação do nosso panorama, para além, né, da praxis do dia a dia, pensando já no futuro. Padre, muito obrigado novamente. Eu agradeço muito as suas palavras e gostaria de mandar uma saudação muito especial aos alunos da ETEC e a todos os jovens que nos acompanham e que foram liberados para acompanhar. Lutem pelos direitos humanos, lutem pela dignidade da vida. Eu acredito que o processo de superação da parofobia ele é histórico e é um processo longo que talvez eu não vou conseguir ver o resultado. Por isso eu sempre digo, eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel até o fim. A maior parte das minhas lutas são derrotadas. Eu tenho aqui guardado na minha casa uma estatueta que está já bastante deteriorada, porque ela tem muitos anos, que minha mãe que me deu. E é a estatueta do Dom Quixote. E ela dizia sempre para mim, olha aqui, você é um Dom Quixote, fica lutando contra os moinhos de vento. Então, nós temos que lutar, e a nossa esperança é a luta, uma educação libertária. Por isso é tão importante retomar Paulo Freire e a pedagogia do oprimido e lutarmos por uma educação que seja libertária. E o grande processo que nós vivemos hoje é de uma colonização e de uma maneira, como nos lembra muito o Paulo Freire, que a cabeça do oprimido muitas vezes é a hospedaria do opressor. E isso está muito presente em todo o processo educativo. Quando eu cito a Simone de Beauvoir, tem um monte de gente que se escandaliza dizendo como é que o padre está citando a Simone de Beauvoir, mas eu gosto muito do pensamento dela quando ela diz que os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. Então, isso para nós é um grande desafio. Como nos engajarmos numa educação libertadora, numa educação crítica, numa educação que faça leitura da realidade, que entenda as causas e os efeitos que essa concentração de renda ela realiza na nossa vida, como nós temos que lutar pela taxação das grandes fortunas, como nós temos que lutar, e vai ter agora uma manifestação semana que vem, para de que a proteção social seja garantidora de o auxílio emergencial de R$ 600 até o fim deste ano, como isso é economicamente execuível, como nós temos que lutar por uma educação que esteja engajada na extinção dos privilégios, que não haja privilégios, que a nossa estrutura social seja mais igualitária, que nós tenhamos uma equiparação das condições de vida maior para todas as pessoas, que nosso IDH seja realmente vivenciado, de que não tenhamos uma elite com uma desigualdade tão brutal. E, então, essas questões elas têm que fazer parte do nosso processo educativo, do nosso processo pedagógico. E uma questão muito importante, eu gosto muito quando os jovens, e vocês são muito jovens, estão engajados nessa luta, como nós temos que ter uma educação que supere discriminação e preconceitos. Todo tipo de discriminação, como nós temos que estar comprometidos contra todo tipo de homofobia, contra todo tipo de LGBTfobia, como nós temos que conhecer bem os fundamentos da defesa dos direitos humanos, desmistificar que direitos humanos é direito de bandidos, como que nós temos que ter conceitos que sejam mais clareados, como nós temos que ter uma educação que supere todo tipo de fundamentalismo e de dogmatismo, como nós temos que lutar contra o racismo estrutural, que está presente de maneira estrutural. Os nossos próprios operadores de direito são, na sua maioria, brancos, como nós temos que lutar para superar que ainda somos uma sociedade escravagista, que não fechou nem a Casa Grande, nem a Senzala,
como nós temos que defender as culturas ancestrais, como temos que defender os grupos indígenas, as religiões de matriz africana, como temos que defender todo tipo e toda forma de manifestação religiosa que não seja de instrumentalização de dominação, e como temos que respeitar os grupos dos sem religião ou dos chamados ateus. Então, a gente tem que trabalhar sempre por uma educação que nos leve a entender o pluralismo e a diversidade, e a viver numa sociedade plural. Então, tudo isso é muito importante, e pedagogicamente nós podemos fazer isso na literatura, nós podemos fazer isso nas ciências sociais e agora nas ciências todas que estudam a questão biológica, nas ciências médicas. Então, é muito diverso todo o conhecimento e como nós temos que trabalhar por uma epistemologia libertadora, realmente. E naquilo que o Paulo Freire nos propunha, numa leitura crítica da realidade. Nós temos que ter jovens críticos que questionem todas as nossas seguranças, e especialmente as falsas seguranças, e toda a estrutura, e juridicamente vocês sabem disso, toda a nossa estrutura judicial ela é toda patrimonialista. Nós temos que desmontar tudo isso, e tudo isso é um processo histórico. É importante que isso não está... A luta não começou comigo e não vai terminar comigo. A luta, nós fazemos parte de uma luta, e de que é importante lutar. E uma pedagogia que não tenha medo do conflito. Nós somos muito educados a não evitar o conflito. Muitas vezes o conflito não pode ser evitado, ele tem que ser vivenciado. E nós temos que ter coragem de enfrentar o conflito, porque numa sociedade desigual como a nossa, numa sociedade com tanta desigualdade, defender os pobres é conflitivo. Defender os pequenos é conflitivo. Defender os pequeninos, os sem poder, é conflitivo. Vai ter conflito mesmo. E nós não podemos ter medo do conflito. Ontem, um policial disse para mim: eu vim aqui falar para o senhor carregando flores e o senhor veio com pedras. Eu falei: meu filho, não vamos discutir poesias aqui, vamos discutir agora objetivamente qual é o ponto que você está querendo. Porque muitas vezes se usa de todos os artifícios da linguagem para fazer enrolação. Então, os jovens, principalmente, não aceitem enrolação. A gente tem que ter clareza, ter objetividade, ir no ponto e não ter medo de que nós não queremos o conflito pelo conflito, mas a luta numa sociedade desigual, ela é conflitiva, e se fala tanto de diálogo, e o diálogo supõe a superação da desigualdade, porque não há diálogo que está tão alto, tão alto, tão alto, que eu não consigo, ele não consegue ouvir a minha voz, ele não consegue perceber a minha dor. Quem está lá na cobertura não consegue sentir o que é dormir na calçada, o que é dormir embaixo de um viaduto com pedras pontiagudas. Então, nós temos que ter essa empatia política, essa empatia humana que nos aproxima das pessoas e que as pessoas possam sentir: a tua dor é a minha dor. Rodrigo, quer acrescentar mais alguma coisa, Rodrigo? Rodrigo está lutando com a câmera. Rodrigo, você está me ouvindo? Agora sim. Não tem mais perguntas. Eu quero só ouvir o padre, quero que vocês participem e ficar quietinho aqui aprendendo. Muito obrigado, viu? Saulo, vamos lá? Olá, me escutam? Sim. Tá meio baixinho, para mim tá meio baixinho. Baixo. Tem um fone aí para ajudar? Fala mais alto aqui. Melhorou? Melhorou.
Muito boa noite a todos e todas. Cumprimentar o padre por esse momento tão especial na minha vida, padre, como defensor público. É uma realização pessoal participar desse momento. Então, obrigado por ter falado da defensoria, né? Agradeço muito. A luta realmente é árdua. Nós somos insuficientes para o tamanho da demanda. Isso é notório em todo o estado, né? Mas obrigado aí pelas palavras dirigidas. Tela, obrigado pelo convite por estar aqui nesse momento, assim, insuperável. Eu agradeço demais e deixo um abraço também ao Rodrigo, meu grande amigo, e ao João, doutor João aí, a todos que estão nos assistindo. Bem, padre, como defensor público, atualmente, e há quase 10 anos, eu atuo exclusivamente com o sistema prisional. E as cidades aqui são conhecidas, uma delas até nacionalmente, que é Tremembé, né? Possuírem os famosos presídios, tem Taubaté, Potim, São José, enfim, é uma cidade com 15 mil presos. Tem também uma Fundação Casa, que é onde temos o sistema socioeducativo. Eu queria que o senhor contasse um pouco da experiência que o senhor já teve, né, com o sistema penitenciário, não só intramuros, mas como é a recepção dessas pessoas, do egresso, né, na rua, sobretudo com a Cracolândia, enfim, com essas casas de recepção. Para onde vão os egressos, né? Porque, infelizmente, chega um momento que a defensoria deixa de atuar nos processos de execução. E é exatamente no momento que essas pessoas vão para a rua, né? A gente vai até o semiaberto. A partir do momento que elas ganham ali o livramento condicional ou o regime aberto, a gente perde o contato na execução penal. Então, eu gostaria de focar a pergunta nisso. Tem toda a relação também com a política de drogas, que é o crime hoje que mais encarcera no Brasil. O senhor falou de mulheres, 70% de mulheres hoje estão presas por tráfico de drogas, né? Inclusive com filhos, grávidas, enfim. Eu gostaria que o senhor traçasse um panorama do que o senhor já vivenciou do sistema penitenciário, sugestões até que o senhor possa dar para que eu me empodere até mais para aguentar essa luta, que não é fácil mesmo. Eu agradeço desde já a oportunidade, parabenizo o senhor pelo que fez e o que vem fazendo e vai fazer pelo futuro. Aí, um grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço e queria lembrar que o presídio feminino de Tremembé é o Santa Maria Eufrásia Pelletier, que tem o nome desta santa tão querida, Santa Maria Eufrásia Pelletier, e esse presídio foi dirigido pela Madre Assunção, a Madre Assunção das Irmãs do Bom Pastor, que viveu muito tempo nesse presídio. Um dos tempos mais desafiadores da minha vida foi o tempo que eu acompanhei a penitenciária feminina do Tatuapé. Foi acompanhar essa penitenciária feminina. Realmente, a situação das mulheres presas é uma das situações mais dramáticas de exclusão, de violência estrutural, de misoginia, de ódio, realmente. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que eu vi foram as mulheres presas torturadas por homens. Eu acho que a covardia maior. Eu vi muitos corpos femininos torturados. Eu vi estive em muitas rebeliões com as mulheres presas, e a rebelião das mulheres ela é bem diferenciada das rebeliões e da forma masculina de agir. Eu vivenciei muito essa questão das mulheres. Então, eu acho que nós precisaríamos de lutar contra o encarceramento em massa. Nós teríamos que lutar para que as pessoas... Eu acompanhei muito aqui em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, o NUSOL, que é o Núcleo de Sociabilização Libertária. Realmente, a forma que nós temos, a nossa justiça, que é uma justiça retributiva, vingativa, é terrível. Então, eu acredito que nós precisaríamos ter um reenfoque disso. Isso é difícil, acho que vai levar muito tempo para acontecer. A minha vivência com as mulheres encarceradas foi muito difícil, foi muito dura.
o que eu vivenciei em rebeliões nas penitenciárias femininas aqui em São Paulo são coisas inesquecíveis, fatos impressionantes. Então, nós precisamos lutar muito para que não tenhamos tantos presos provisórios, tantas presas provisórias. Nós precisamos rediscutir essa questão do aprisionamento, do aprisionamento em massa dos pobres. O aprisionamento, você vê a população feminina aumenta muito, a população carcerária feminina. E ali você vê o retrato da sociedade como um todo, as mulheres que assumem os crimes dos homens, as avós que assumem os crimes dos netos, as mães que assumem os crimes dos filhos, as mulheres que assumem os crimes dos seus companheiros, a quantidade de mulheres estrangeiras que são presas, que são julgadas sem intérprete, elas não sabem por que elas estão sendo julgadas, elas são condenadas sem entender a condenação. Eu encontrei na penitenciária feminina presas chinesas, presas que não têm a mínima ideia da língua portuguesa, não entendem nada do que está acontecendo e não têm uma defesa para que elas consigam entender o que está acontecendo. Elas não sabem nem há quanto tempo elas estão condenadas, elas perdem os documentos, perdem os passaportes, e são as mulas que fazem parte do rol do que vai se perder mesmo. Os traficantes sabem que elas serão presas. Eu vivenciei muito a situação das mulheres mães, das mulheres que perdem os filhos porque estão presas, que perdem o poder sobre os seus filhos e suas filhas, que as crianças são colocadas em adoção. Então, é terrível. Se nós pegarmos só esse mundo feminino que está aprisionado, que está encarcerado, é um mundo extremamente dramático. A tortura a essas mulheres, as situações que eu vivenciei nas penitenciárias femininas, vendo essas mulheres serem torturadas pelas forças de segurança do Estado, serem tratadas de maneira extremamente cruel, extremamente desumana. Então, o que eu diria para você, meu irmão, não desanime. Nós não vamos conseguir todas as respostas. Nós não vamos conseguir tudo. Eu lembro de estar em rebeliões com aquelas mulheres, de ter que... Eu fui trocado pelos reféns, fiquei no lugar dos reféns com elas, elas me escolheram para ficar junto com elas, eu tive que passar noites dentro de presídios para que elas não fossem agredidas, para que elas não fossem maltratadas. Então, agora a gente não pode desistir. Eu acho que um grande sentido que nós temos que ter é de que a nossa luta é histórica. Ela não vai se encerrar conosco. Nós não vamos conseguir tudo. Nós temos que levar a nossa parte da corrida com a chama acesa, protegendo da tempestade e da ventania, para que ela não se apague. Mas agora é a nossa parte, é o nosso momento de estarmos nessa corrida de revezamento. Se você não conhece, conheça a história de um santo que teve que lidar muito nas lidas jurídicas, que é São Tomás Moros, e ele foi condenado, foi decapitado pelo rei Henrique VIII, que mandou decapitá-lo. Ele é o protetor e o grande santo da liberdade de consciência. Então, que nós tenhamos coragem, força. Nós seremos derrotados muitas vezes na luta, teremos que viver muitos momentos difíceis, mas acho que não devemos desistir. Sabemos de que toda a realidade do mundo carcerário é perversa, de que mesmo a parte das execuções penais é terrível, que muitas pessoas já poderiam estar libertadas e não estão pela morosidade burocrática do sistema, de que elas continuam encarceradas, que muitas perdem seus filhos. É uma luta imensa. O que nós não podemos é nos calar. O que nós não podemos é cansar dessa luta.
É uma luta, muitas vezes, que a gente diria inglória, mas é uma luta histórica, é uma luta da qual nós fazemos parte. Então, que cada uma dessas mulheres, desses homens que estão aprisionados, muitos nós sabemos injustamente, que por uma questão de classe social, por uma questão de gênero, por uma questão de etnia, mas que nós tenhamos essa tenacidade. Nós somos lutadores, nem sempre vencedores, mas lutadores até o fim. Estela, seu microfone está fechado. Obrigada, Rodrigo. É muito equipamento. Eu perguntei primeiro se o Saulo estava em condições aí. E eu queria aproveitar esse momento aqui também para fazer um agradecimento especial para o Saulo. O Saulo para mim, um grande amigo. Eu tenho por ele uma enorme admiração pelo trabalho que ele faz, por todas as vezes que a gente pede, Saulo, vem para dar uma palestra, ele não me pergunta quem é o público, eu vou. Entende? Assim, ele sempre está participativo e colaborando, e depois as pessoas às vezes não entendem de por que eu defendo tanto o Saulo. É por isso que eu defendo tanto o Saulo, e eu vou defender a de eterno. Padre, então, o senhor conversou com um defensor público, e o próximo que vai conversar com o senhor agora, que é o doutor João Pedro, a gente estava falando agora sobre presídio feminino, o doutor João, ele é professor. Ainda está, João, professor? Tá, né? E, aliás, eu estou dando aula atualmente na Santa Maria Eufásia Pelletier. Eu sou professor dentro do presídio feminino. Então, com a palavra, doutor João Pedro, meu vice, de quem eu também tenho um enorme orgulho e um prazer em ser amiga. Obrigado, Estela. Queria agradecer a oportunidade, dizer da honra imensa de estar podendo falar com o Padre Júlio, de quem eu sou um entusiasta da praxis política que tem, e me acalenta mesmo saber que existem pessoas com essa disposição de espírito para as lutas tão duras, tão árduas, né, que é da defesa dos menos favorecidos, é a defesa do povo pobre. Enfim, estou profundamente emocionado. E eu tinha duas questões principais para levantar, mas eu vou por partes. A primeira que eu queria ouvir do padre é a seguinte. Bom, como eu falei, eu dei aula em presídios um bom tempo, eu dei aula na Femina 2, eu dei aula na Santa Maria Eufrásia, dei aula no CPP, que é uma verdadeira cidade, né, imenso, com muitos e muitos presos. E eu sou também militante socialista, eu sou advogado criminalista, e nesses trabalhos todos a gente acaba se deparando com assim, de forma muito crua e de forma muito visceral com a miséria. E é uma coisa que machuca e pesa muito. E a gente procura formas de se organizar, formas de estar com outras pessoas para dar conta dessa luta toda, né? E é sobre a natureza dessa luta que eu gostaria de perguntar, e eu vi as suas palavras aí até como forma de me inspirar. Quando você teve aquele evento recente, você quebrou as pedras lá debaixo do viaduto na Zona Leste de São Paulo, aquilo, por algum motivo, apesar de eu não ser cristão, me remeteu a uma passagem que sempre aparece, né, quando se debate os ensinamentos de Cristo e tal, que eu tive que pesquisar, Mateus 21, 12 e 13, né, que seria aquela passagem que Cristo teria quebrado as vendinhas que haviam num templo, né, em que pessoas estariam vendendo indulgências. Eu não sei exatamente qual que é o contexto teológico disso, mas que Cristo decidiu que ia quebrar alguma coisa também, e aquilo seria justo, e aquilo seria bom. E eu vi alguma coisa de Cristo no seu fazer. Eu achei inspirador.
E a pergunta que fica é, qual que é o limite da nossa luta por justiça? Até onde pode ir a nossa luta por justiça? Então, esse episódio bíblico que você citou, ele é um episódio que está nos 4 evangelhos. Nos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, esse episódio é o último da vida de Jesus, que imediatamente acontece antes da sua condenação e morte. No Evangelho de João, ele é logo no início do Evangelho de João. Então, é um fato que marcou muito a vida das primeiras comunidades. E o que Jesus se colocou contra foi contra a comercialização, a exploração dos pobres e o uso da religião para submeter as pessoas e para tirar proveito delas. Vocês sabem que ali eram vendidos bois e ovelhas, cabritos e pombas, porque dependia do poder aquisitivo de cada um. Quem tinha mais dinheiro comprava um boi, quem tinha menos dinheiro comprava as pombas. Por isso, Jesus logo solta as pombas e joga o dinheiro no chão, porque não podia entrar dinheiro estrangeiro no templo. Então, tinha os cambistas, e os cambistas tinham um ágio de mais de 70%. E quem era o criador dos bois, das ovelhas, eram os próprios sacerdotes do templo, que usavam desses sacrifícios como uma forma de ganho de lucro. Então, era uma corrupção imensa e um aproveitamento vergonhoso. Por isso, Jesus se põe contra tudo isso. Então, o limite da luta contra a injustiça é a libertação dos pobres, é a libertação da vida. O limite é a compaixão, o amor, a misericórdia. Nem sempre aquilo que na nossa sociedade é considerado justo é ético. A nossa justiça também ela é muito formal, muito patrimonial e muito patriarcal. É preciso chegarmos a uma justiça mais libertária. Então, a medida da luta contra a justiça, ela não tem um limite que você diria formal, mas tem uma abertura. Eu acho que a gente, mais do que do limite da luta, é a possibilidade de lutar. Lutar não significa, e isso para mim foi uma coisa que foi clareando na vida. Eu tive um tempo na vida que achava que a gente não devia de usar a palavra luta, porque nós devíamos de ser pacifistas. E muitas vezes é usado esse pacifismo como uma passividade. Por isso que eu digo sempre, a gente não tem que ter medo do enfrentamento e do conflito. Você tem que, claro, examinar com prudência as respostas, as possibilidades, as impossibilidades. Mas eu, chegando na idade que cheguei, e com tantas lutas, eu gosto de pensar que eu nunca mudei de lado. Eu converso com todos. Eu nunca me neguei a conversar com nenhum poderoso de plantão. Eu converso com eles, mas sempre converso na mesma gramática. Eu sempre converso na mesma toada. Eu sempre converso a partir dos fracos, dos pobres e dos pequenos. Então, eu não me nego a conversar com ninguém, mas eles sabem qual é a gramática que eu levo. Eu não quero nunca ter privilégios, ter favorecimentos, e nunca quero pedir nada de benefício pessoal para mim. E acho que isso deve ser bastante claro na nossa luta. Não desanimar. Há momentos difíceis, há momentos e nessa caminhada da minha vida eu já apanhei da polícia, já levei bomba de gás, já fiquei ferido com fragmento de bomba de efeito moral, já levei choque taser, gás de pimenta no rosto quantas vezes, mas nada disso pode nos desanimar. E há muitas incompreensões, há muitas perseguições, há muitas ameaças, há muitas dificuldades. Mas nós não podemos deixar de estar do lado
E, às vezes, o próprio lado que nós estamos não é um lado fácil, porque as próprias pessoas que estão oprimidas, muitas vezes, elas estão na sua cabeça com a ideologia do opressor. Então, a gente vai ter incompreensões, dificuldades de todos os lados. Mas nós temos que ter princípios, temos que ter fundamentos, não dogmatismos, mas a defesa da vida, a defesa dos pobres, a defesa dos fracos, a defesa dos que perdem, a defesa dos que são submetidos, dos que são subjugados, sempre tem que estar muito na nossa frente como um sinal de esperança. Outro dia, uma jornalista me perguntou qual era a minha perspectiva. E isso causou uma série de discussões quando eu disse que a minha perspectiva é o fracasso. Porque nessa sociedade, se eu não aderir ao sistema, eu vou fracassar, mas não vou deixar de lutar. Não desanime. Pois não é, não vou. A gente procura renovar as esperanças e o ânimo sempre, né? Eu tinha mais uma pergunta. Mais de uma vez, o senhor falando, né, da sua prática com os moradores de rua, com o povo de rua, você mencionou com alguma suspeita, né, a palavra institucionalidade, né, como se a institucionalidade fosse um problema. E eu, assim, falo até de uma percepção pessoal, parece que mas me remete a uma pergunta, né? O lugar do Estado na defesa dos direitos humanos. Como que hoje você avalia o lugar do Estado na defesa dos direitos humanos? Ele está mais como violador ou ainda é uma instância de garantia dos direitos humanos? Eu acredito que as duas coisas. Ele tem que ser garantidor e muitas vezes é violador, porque o Estado ele não nem sempre ele é hegemônico e nós temos que muitas vezes entrar nas contradições e nas brechas. Então a gente tem que buscar, nós não podemos ter medo das contradições. O Estado tem muitas contradições, tem muitos braços e até uma ocasião com um prefeito aqui em São Paulo, ele estava me chamou lá na prefeitura porque recebeu uma grande doação de cobertores e ele queria mandar alguns cobertores para a pastoral de rua. E eu fui lá buscar e falei para ele, não adianta dar os cobertores com uma mão e tirar com a outra, porque é isso que o Estado faz. Com uma mão você vai lá e entrega, e logo em seguida vem a outra mão e tira a mão desse mesmo Estado. Então, nós temos que estarmos sempre alertas. O Estado tem suas contradições. Então, nós temos que entrar nessas contradições, não ter medo de enfrentá-las. Tudo aquilo que é institucional acaba sendo burocrático. E tudo aquilo que é institucional e burocrático acaba se afastando das necessidades do povo. Eu já ouvi prefeitos e prefeitas de esquerda e de direita, e eu vi até alguns que se consideram progressistas e de esquerda dizerem: eu faço o que é possível. E eu disse a esse prefeito: mas o que é para você é possível não é aquilo que é necessário para ele. Então, nós temos que buscar não a nossa possibilidade, mas a necessidade, aquilo que as pessoas necessitam. Na minha convivência com os moradores em situação de rua, eu falo muito para eles que quando eu disser para vocês, você não merece, você diga, eu não mereço, mas eu preciso. Perfeito, padre. Obrigado. A Estela está com o microfone desligado mais uma vez. Tem mais alguma pergunta, João? Não, é só por enquanto. Obrigado. Eu vou só fazer uma parte aqui, porque acho que a mãe do João postou sobre a live. Alguém fez um comentário quando eu coloquei colocando todo mundo que ia participar, e alguém falou assim: eu sabia que em algum momento a vida do João e a do Saulo iam se cruzar. Vocês não se conhecem, né? Não, acho que não nos conhecemos.
Então, olha, segundo o pessoal, a vida de vocês tem que se cruzar, então vocês façam o favor de ficar amigos. Legal, legal. Vai ser uma honra. E junto, Rodrigo, eu não juntei vocês à toa. Padre, tem muito comentário aqui, eu vou ler alguns e aí para a gente já se encaminhando para o final, porque eu sei que o senhor está bem cansado, a gente teve essa conversa aqui hoje, eu sei que a sua jornada diária é extensa. Estão me ligando da prefeitura agora, que algum rolo tem. Então, vamos agilizar aqui. Matando uma curiosidade minha, o senhor está sentado no sofá da sua mãe. Isso. Estou. Vamos lá. Algumas mensagens aqui. O William de Taubaté. Boa noite, pessoal da OAB, Padre Júlio. Acompanho o Padre Júlio pelas redes sociais e durante a pandemia eu fiquei conhecendo mais ainda através da missa celebrada aos domingos, pois eu e minha esposa adotamos uma criança há 4 anos e hoje está com 8. Deixamos de frequentar a missa das crianças às 10 da manhã por causa da pandemia e passamos a frequentar a missa do Padre todos os domingos. Ele assiste a missa online, Padre William de Taubaté. A Thelma escreveu, meu Deus, que padre é esse? Um Papa Francisco brasileiro. Ah, Clóvis de Belo Horizonte, do Colégio Santo Agostinho, uma pergunta: como combater o ódio que há nesse momento contra os mais vulneráveis da nossa sociedade, que são os moradores de rua, os últimos dos últimos? acho que você combate o ódio não odiando, você combate o ódio amando. A forma de combater o mal não é ser mal também. E você não combate a violência sendo mais violento. É por isso que é difícil de entender isso, mas você combate o ódio com amor. Por isso que eu convivo com muitas mulheres trans que estão na rua, as defendo, estou junto com elas, partilho a vida com elas, o tempo com elas. E às vezes alguns padres dizem para mim: você posta fotografia do lado dessas mulheres trans, você vai ser criticado. Eu disse: não tem problema. Eu vou estar com elas, vou defendê-las e elas vão sentir que são defendidas e que tem padres que são amigos delas e que as defendem. Então, nós combatemos o ódio com o amor. Não existe possibilidade de combater o ódio com o ódio. Vamos lá, aqui pelo Facebook eu não consigo ver todos os comentários, só os últimos aqui. A Giovana Cipriano colocando que foi uma excelente explanação. A professora Patrícia Campos Magalhães, da ETEC, ela escreve aqui, que o senhor já falou sobre do fracasso, manda um abraço, estou muito feliz. Regiane Pietro, um exemplo a ser seguido. Eu ouvi minha mãe comentando agora há pouco, minha mãe é uma professora de história, uma educadora, e ela fez algum comentário sobre o Paulo Freire, eu perdi ela aqui no meio do caminho. Mãe, obrigada. Enfim. Bom, como a gente já está com bastante... Eu ia falar um pouquinho, né, mas o senhor também já tocou no tema com relação às ameaças sofridas, né? Qualquer pessoa que luta por direitos humanos sabe o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é carro passando na frente da minha casa e do meu escritório, enfim, né? Que a gente já estou escolada nisso daí, e eu vi que o senhor também tem sofrido algumas ameaças recentes, inclusive eu li uma entrevista do senhor para o El País, de 20 de setembro de 2020, que, quando foi fornecida a possibilidade de uma escolta, pelo que eu entendi, o senhor falou: então eu fico com a escolta e os moradores da rua ficam com o cacetete, com a tortura. Quer falar um pouquinho sobre isso, padre? Então, que nós sejamos lutadores pela dignidade da vida, e a vida dos defensores de direitos humanos, que é tão ameaçada, ela será preservada se aqueles que são defendidos por eles não forem ameaçados também. Então, não adianta proteger o defensor de direitos humanos e atingir aqueles que são defendidos, a causa que é defendida. Então, que não ameaçam a mim por mim, ameaçam a mim por defender os irmãos que estão em situação de rua.
Então, isso tem que ficar bem claro e essa é uma tarefa para todos nós. Meninos, alguém mais quer falar alguma coisa? Rodrigo, Saulo, fazer as Não, considerações? Estela, só quero agradecer, estou maravilhado aqui. Muito obrigado por me proporcionar isso. Também, Estela, é só agradecer ao padre pelo tempo, e é só. Padre, muito obrigado. Estela, obrigado a todos aí. Experiência inesquecível, valeu mesmo. Eu vou deixar a fala final com o padre, eu só queria agradecer o senhor ter me ouvido. Acredite, eu não acreditava no começo que eu estava falando direto com ele, eu cheguei a ligar e falar, é o padre mesmo? Então, assim, por ter me ouvido mais de uma vez, inclusive, eu já disse que eu pretendo, se não na próxima, na outra semana, estar aí em São Paulo com o senhor, a gente já teve essa conversa, eu espero estreitar esse laço, trazer um pouco desse trabalho que o senhor faz lá, aqui para a minha cidade, porque é necessário, e eu espero que todos nós, e que todas as pessoas que estejam assistindo e que vão assistir depois, que elas tragam um pouco disso para a vida delas, que elas tragam esse olhar humano. A gente está falando de humanização em todas as áreas, em todas as profissões, em todos os campos, que elas possam trazer isso. Eu queria agradecer à OAB de Pindamonhangaba por ter apoiado a ideia, ao meu presidente Aziz, que não mediu esforços, a Tânia, que é a funcionária, a nossa chefa na OAB, e todas as outras colaboradoras da OAB que estão sempre conosco e sempre nos auxiliando, a EITEC, que está sempre muito parceira nos assistindo, enfim, a toda a comunidade acadêmica. A gente não faz nada sozinho, então eu queria agradecer a toda a minha Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Pindamonhangaba e demais outras comissões que estão nos acompanhando. Eu queria agradecer a minha equipe pessoal, meu marido e meus filhos, que eles vieram aqui, um arrumou a mesa, outro arrumou a cadeira e todo mundo me ajuda. Eu tenho 3 filhos, padre, então, enfim. E estou aqui, eu estou muito agradecida de estar incluído nos jovens. Vocês estão todos muito jovens, porque os 3 são mais novos do que eu tenho 43 anos, então eu estou muito feliz hoje por estar incluso aí nesse patamar de idade dos meninos. Enfim, padre, eu queria só ouvir as suas palavras finais, uma mensagem de paz. E se o senhor quiser colocar aqui para nós onde as pessoas que queiram contribuir com o trabalho, para onde elas possam fazer a doação, o senhor fique à vontade. Muito obrigada. Eu agradeço a todos, uma boa noite, um abraço a todos e todas, e dizer que a solidariedade não é uma dimensão religiosa, é uma dimensão humana, que os ateus são solidários também. Senão nós ficamos privatizando dimensões humanas como se fossem dimensões religiosas. A solidariedade, a compaixão, a misericórdia são dimensões humanas que todos devemos ter. E acho que isso que nós temos que lutar, pela humanização da vida, não para sermos religiosos. A religião é um instrumento, não é um fim em si mesmo. A religião deve nos ajudar a sermos mais humanos e não privatizarmos dimensões que são humanas. Então, que todos lutemos para que isso aconteça. E quem quiser contribuir, uma forma que todos podem contribuir é: não discrimine, não seja preconceituoso, não aumente a discriminação, lute contra toda forma de segregação, lute por um mundo mais igualitário. E no Instagram, na bio do Instagram, nós temos uma forma lá manifestada de colaboração. E a colaboração maior é que todos nós sejamos mais humanos. Olhe para a pessoa que está em situação de rua como um ser humano. Diga uma palavra, cumprimente, olhe nos olhos, seja irmão, seja igual a todos. Força e coragem, paz e bem. Paz e bem, padre, benção. Deus abençoe. Tchau. Amém. Uma boa noite. Boa noite. Gente, agora eu vou tentar desligar. Meninos, obrigada. Boa noite. Valeu, Estela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.